Meus alunos do sétimo ano, hoje nós vamos dar continuidade ao nossa unidade 3, né, módulo 2, onde nós vamos falar sobre o teatro e dança no Renascimento, mais especificamente sobre a parte que fala sobre a dança, o balé de corte, né? Dentro disso nós vamos falar também sobre a música renascentista, sobre os madrigais, e vamos concluir essa nossa aula falando sobre as atividades relativas a esse capítulo. A nossa aula está baseada na página 131 a 134 do nosso livro. Bem, é importante, tá, que a gente vai falar sobre a dança, o balé da corte, tá? É importante que a gente saiba que durante a Idade Média, as manifestações artísticas que não tinham caráter cristão, elas foram proibidas pela Igreja Católica, tá? Por quê? Porque as artes, de modo geral, elas estavam sujeitas à aprovação e o aceite da Igreja. Por quê? Porque elas eram representadas. A dança, a pintura, ela era usada, a pintura era usada para pregar. Não adianta, naquela época, você pegar e soltar uma Bíblia na mão do cristão daquela época, porque grande parte da população não sabia ler. Então, usava-se para ensinar as escrituras para o fiel a imagem, por isso que existia a pintura. A dança e o teatro era usado também para reforçar isso daí. Então, por exemplo, na época da Semana Santa, encenava-se a Paixão de Cristo. Na época do Natal, encenava-se a Natividade. Então, toda a arte ela é usada. E a dança, ela foi banida da igreja, ela foi proibida da igreja por causa da sua coreografia, da sua movimentação, que para a época era considerado indecente. Tá? Então, por causa disso que eu estou falando para vocês, existe pouco registro sobre a dança nesse período, tá? Com exceção do que aconteceu no período que vai do século XI até o século XVII, tá? Que começou a serem registradas algumas manifestações de dança em algumas igrejas da Europa, tá? Já na Baixa Idade Média, ocorreu a separação entre dança popular e dança erudita. Tá? O que era a dança popular? A dança popular era a dança que ela não tinha regras para a sua movimentação. Tá? Ao contrário da dança erudita, que seguia uma métrica rigorosa e ela destacava-se pela beleza de suas formas. Tá? E essas regras utilizadas na dança, elas foram mantidas nos séculos posteriores, de forma que a partir do século XIV, tá, o tempo lento e rápido, ele era dançada de forma alternada, e isso passou a configurar a forma obrigatória de se dançar na corte. Virou um modelo, né? Bem, e como a gente está falando de dança, a gente não pode falar de dança sem falar em música, tá? Então a gente tem que começar abordando que no início do Renascimento era considerada a música de qualidade aquela que era produzida com base em cálculo matemático. Olha, toda música escrita, em especial a música que a gente fala como erudita, ela é feita dentro de cálculo matemático. A música é matemática pura. Por quê? Porque você vai escrever um compasso. A forma de um compasso é 2x4, 3x4, 4x4. Tá? O compasso, ele tem um número certo de tempos. Dentro desse tempo, ele tem que colocar figuras que valham ou aquele tempo completo, aquele compasso completo, ou fração disso. Então a música, ela trabalha, principalmente na escrituração, a música trabalha com matemática pura. Na hora de tocar também você tem que respeitar esses valores para você conseguir estar executando aquilo que o compositor ele idealizou como execução.
tá? Então, era essa a música que era considerado de qualidade, tá? A segunda metade do Renascimento, tá? A música ela passou a ser colocada sob uma perspectiva clássica, passando a ser privilegiada como uma arte que tinha um fim em si mesmo. Então, a música não tinha que estar vinculada obrigatoriamente a uma outra arte. Ela passou a ser uma arte em si, tá? De forma que na metade do século XVI passou a haver uma procura, tá, por um sistema de escrita musical. Para quê? Para adaptar o texto, né, a mensagem, a letra, a parte instrumental, a parte musical, tá? Então, o texto e a sua compreensão ganham força e também passa a ser usado uma técnica chamada polifonia. O que é polifonia? É a música que tinham mais de duas vozes, duas ou mais, tá? E elas eram entoadas de forma simultânea, ou seja, uma junto com a outra, tá? E essa forma, ela, na época, passou a ser uma novidade tão bacana que ela passou a prevalecer nas composições, a polifonia, tá? E dentro dessa música polifônica, né, o madrigal foi o gênero que permitiu diversas possibilidades de relação entre texto e música, de forma que ela passou a ser experimentada no período do Renascimento, no período renascentista. Tá? Então nós tivemos vários compositores, como o Adrien Willaert, o Cipriano Rodi, tá? E o padrão, no caso, o padrão estabelecido por esses compositores iniciais, eles passaram a ser comum, virou um modelo para os demais artistas que se propunham a compor nesse período, tá? Então, no Renascimento Tardio, destacou-se a música sacra, tá? E essa música sacra é muito ligada à tradição, e nós tivemos como principais expoentes da música Giovanni Palestrina, né? O Giovanni Pierluigi da Palestrina, né? E o Rolando de Lassos, um grande nome da música sacra, né? Bem, e voltando ao nosso assunto do balé da corte, tá? Nós tivemos um período, tá, no Renascimento, em que nós tivemos uma pandemia chamada peste negra, que assolou toda a Europa, tá? Houve muitas mortes, teve cidades da Europa em que metade da população morreu, tá? Então isso na época foi entendido como um clima apocalíptico, tá? E esse pensamento, essa ideia passou a ocupar o imaginário popular. Agora é o fim do mundo, vai tudo acabar, tá? E isso acabou, tá, sendo refletido na forma da produção da dança, tá? Uma música, uma forma de dançar que refletiu esse pensamento da época foi a carola. A carola era uma dança de roda, tá? Que ela expressava alegria, mas essa alegria ela foi associada à morte, tá? De forma que essa música ela passou inclusive a ser executada dentro dos cemitérios, tá? E atrelado a isso, tá, surgiu o momo. O termo momo ele tem uma derivação de momon, que significa máscara, tá? É um gênero de dança que surgiu no século XIII, da mesma forma que a carola, tá? Só que ela era dançada com máscaras, tá? E nós temos aí, ó, uma figura, tá? E fala o seguinte: nessa reprodução de fotografia vemos um afresco medieval localizado em uma abadia que representa a dança da morte, a morte conduzindo o baile, de modo que alterna na fila
representantes do baixo clero e fiéis. Tá? Esse afresco ele foi pintado, né, nesse período, e ele refletia bem o drama que estava vivendo a população por causa da peste negra, né? Bem, já no século XV, tá? Essa dança com máscaras que eu falei para vocês, tá? Ela se desenvolveu com mais intensidade, tá? E ela acabou adotando, tá? Atrelando a ela algumas características. Uma característica foi a característica mourisca, tá? Que é uma dança árabe, tá? Então o momo ele consolidou-se como uma dança realizada entre os banquetes, tá? Aos moldes de uma forma de espetáculo, tá? E essa configuração se tornou a semente para o surgimento do balé de corte. Então essa música, tá? A dança das máscaras, ela é a gênese do balé, tá? Que no século seguinte utilizaria muito dos elementos do momo. Então o balé ele usa alguns elementos, tá, do momo, né? Bem, nós depois fomos para um período chamado Quattrocento, tá? O Quattrocento renascentista, a dança de corte, tá? Que já utilizava a métrica, ela foi aos poucos se profissionalizando, tá? Então, nesse período, o corpo começou a ser visto como um instrumento de expressão artística, tá? E os artistas tiveram que seguir regras, dominar a métrica, realizar os passos de maneira mais técnica, tornando-se o quê? Bailarinos profissionais. A profissionalização da profissão do bailarino, tá? Então, surgiram tratados, livros que expunham regras do balé, da forma de dançar, com indicações de técnica para orientar os bailarinos que dançavam para o rei. Então toda aquela apresentação para sua majestade o rei, ela passou a ser bastante técnica, passou a ter regras a serem seguidas. Tá? E com o passar dos anos, esse tipo de dança firmou-se em regras cada vez mais rígidas e passou a valorizar o virtuosismo, ou seja, a sua expressão com o máximo de perfeição. Tá? Então, passos e movimentos passaram a ser criados nesse contexto e durante o século XV permaneceram e são vistos até hoje. Tem passos hoje que são usados no balé clássico que foram criados, foram estabelecidos nessa época, tá? Então, no século XVI, os bailes de corte passaram a ser muito comuns e, em especial, na França, tá? E qual foi a característica desse baile de corte? O que ele tinha de especial? Ele era uma forma, tá? Ele tinha a característica, tanto a pessoa que ia assistir, quanto a pessoa que praticava, ela tinha como característica a busca, tá? A busca pelo refinamento cultural. Ele era um símbolo de status, tanto para quem praticava, quanto para quem apreciava esse tipo de manifestação artística, tá? Então as danças, uma das danças que foi criada nessa época era a galharda, tá? Era um balé, só que esse balé ele se expressava por meio de saltos, né? E também na época era chamado de dança de elevação. Tá? Bem, então com base nas nossas aulas, contexto mistado, eu vou pedir para vocês resolverem os exercícios, as atividades que tem das páginas 132 até as 184. Tá? Por hoje é só. Muito obrigado, um abraço para vocês.